Yokoya é um perdedor solitário que sente falta dos seios da mamãe, que saiu para comprar leite, mas sua vida muda para melhor quando uma assassina disfarçada de empregada pede-lhe emprego e para ser seu mestre. Era um dia normal para Yokoya, que estava preguiçosamente dormindo até o meio-dia, mas de repente alguém tocou a campainha, forçando-o a levantar-se. Quando ele vai até a porta na câmera, ele vê uma empregada que parece a Emo Violet Evergarden pedindo para que ele a empregue como sua empregada. Depois que Yokoya a deixa entrar, ele a deixa sentar no sofá, lhe dá uma bebida e começa a pensar consigo mesmo que ela está ali ou para vender seus rins ou para vender algum pó branco da felicidade. Ele pergunta a ela sobre suas experiências anteriores como empregada, mas em vez disso, ela lhe diz que trabalhou como assassina antes, visando pessoas que se rebelaram contra seu mestre, o mesmo mestre que a enviou aqui. Yokoya acha que ela está brincando, mas depois de perceber que não está, Yokoya fica nervoso. Ele pergunta sobre o chefe dela e sua relação com a família dele, e ela começa a explicar como o chefe dela uma vez teve um peixe dourado que teve um filhote que se transformou em um cachorro que viveu pra Nemo. E esse cara era amigo da mãe de Yokoya. Yokoya bate na mão dela de frustração, mas rapidamente percebe que cometeu um erro, potencialmente irritando-a. Então ele muda de assunto e pergunta sobre o método especial dela para assassinar pessoas. Então eles vão pra fora e ela puxa suas facas, faz um mortal pra trás, joga as facas com precisão na árvore e mostra sua especialidade, que é lançamento de facas. Ela sorri orgulhosamente e explica que lançar facas é apenas uma das muitas de suas habilidades como assassina. Mas, apesar de ter visto suas habilidades incríveis, Yokoya diz a ela que não pode empregar a John Wick feminina como sua serva. Embora isso a incomode, ela entende sua decisão, pede desculpas por tomar seu tempo valioso e vai embora. Ao passar pela porta, Yokoya cai de joelhos em descrença com o que acabou de acontecer. Mas quando ele olha para baixo, encontra algo. Enquanto isso, a empregada está caminhando sozinha sem um propósito, resolvendo o que precisa fazer. A seguir, ela olha para trás esperando que Yokoya a persiga, mas fica desapontada ao não ver ninguém ali. No entanto, assim que ela está atravessando a ferrovia, Yokoya grita por ela com o sino na mão, dizendo que ela o deixou para trás. Quando a empregada se vira, o caminhão Kun está prestes a mandar Yokoya para um isekai, mas ela voa furiosa e salva Yokoya de sua morte. Diferente de antes, a empregada parece adorável com rubor nas bochechas, e Yokoya agradece por tê-lo salvado. Ela pede desculpas por tê-lo salvado, dizendo que nunca salvou pessoas antes e que seu coração está batendo rápido. Yokoya lhe entrega o sino e ela agradece por devolvê-lo antes de partir novamente. No entanto, enquanto ela se afasta, Yokoya muda de ideia e diz a ela que precisa de sua ajuda para limpar. Kasa Yokoya está em choque ao ver todas as facas que ela tem enquanto ela desempacota suas coisas, enquanto a empregada tagarela sobre como suas facas poderiam ter parado o tremor. Yokoya a interrompe e diz que precisa que ela limpe o lixo dele, e não as ruas dos 304 com problemas com o papai. No entanto, ela só tem limpar cadáveres em mente, e Yokoya faz o possível para explicar que é um tipo diferente de limpeza, e que ele precisa de uma empregada doméstica. Ela pergunta se ele realmente a contratará, contanto que ela faça suas tarefas, e ele concorda. Mais tarde, Yokoya volta para encontrar uma bagunça com ela molhada, segurando um esfregão quebrado e um balde na cabeça. Ela começa a se desculpar profusamente e de repente escorrega no chão molhado, mas rapidamente se manobra para pousar como o Homem-Aranha, enquanto o balde ainda bate em sua cabeça. Depois do que ele viu, Yokoya pergunta a ela se ela é realmente desajeitada, e ela se desculpa por seus erros enquanto se sente envergonhada de si mesma. Yokoya tira o balde da cabeça dela, dá-lhe uma toalha e diz que ela pode começar a aprender a partir de agora com ele, ajudando ao lado dela. Ele pede para ela continuar, e ela acena fofamente. Horas depois, o lugar está impecável, e Yokoya a elogia por seu trabalho árduo, o que a deixa feliz. Então Yokoya vê a hora, percebe que é hora do jantar e pergunta a ela se pode cozinhar. Ela olha para baixo como um cachorrinho triste, e Yokoya a tranquiliza dizendo que está tudo bem, pois ele vai cozinhar enquanto ela toma um banho na banheira. A empregada pensa em Yokoya enquanto cora, molhando-se com a água de dentro para fora. Enquanto isso, Yokoya está do lado de fora pensando alto consigo mesmo, sentindo-se ansioso e sem saber o que fazer, quando uma empregada emo problemática está tomando banho a poucos metros dele. Ele fica animado pensando na empregada saindo vestindo apenas toalhas, mas ela aparece em uniforme completo, decepcionando Yokoya. Então eles começam o jantar e, enquanto Yokoya a avisa, a empregada se sente confiante e começa a cortar os repolhos como se fossem corpos humanos. Yokoya tira um pouco de ramen e porco frito, e isso a confunde sobre o que é porco frito. Ela explica que pode ter comido antes, mas nunca foi muito ligada em comida para se importar com o que come. A empregada afirma que comer é apenas para sustentar a vida e os sabores não são importantes. Mas Yokoya assegura a ela que uma mordida do porco frito a fará delirar e soltar sons de felicidade como se estivesse em Food Wars. Yokoya se sente confiante com esses descontos no porco frito e divide-o em 2 porções para si mesmo e para a empregada, mas percebe que não sabe o nome dela.
A empregada diz a Yokoya que ela não tem um nome e que seu mestre geralmente lhe dá um nome. A princípio, ele quer chamá-la de Big Steve 9000, mas decide dar-lhe um nome mais tarde, após obter alguma inspiração. Então eles começam a comer, e após a primeira mordida no porco frito, ela ainda pensa que não consegue descrever o sabor, desencadeando memórias de um passado sombrio, mas desta vez ela se sente aquecida por dentro, e diz a Yokoya que a carne dele está deliciosa. Ela diz a Yokoya que tanto a comida quanto ele como pessoa a fazem se sentir aquecida, mas ele não ouve o que ela diz e conta que preparou um quarto para ela ficar. Yokoya diz a ela que preparou o quarto lindamente só para ela. E ao ouvir isso, ela se lembra de um passado ainda mais sombrio, de se banhar em sangue, mas ao contrário daqueles tempos, agora ela quer que seu novo mestre a trate com cuidado. Ainda assim, Yokoya percebe que seu porco não tem molho como o dele, então ele entrega o molho para colocar no porco dela. E após uma mordida, ela sente o umami na boca, soltando sons felizes para o todo-poderoso molho tonkatsu. À noite, Yokoya acorda chorando depois de ter um pesadelo, mas então seu estômago começa a roncar. Ele desce para comer algo, mas de repente uma voz surge de sua cozinha. Ele fica com medo, pensando que a empregada está tramando algo, e quando olha para dentro, vê a empregada beliscando o molho tonkatsu. Os dois congelam constrangidos antes que ela tente se desculpar por ser uma nova viciada em molho. Mas Yokoya diz que está tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Então Yokoya prepara um suculento hot pot e eles começam a comer, o que ela está realmente apreciando. A empregada pergunta a Yokoya se ele está tendo pesadelos e depois que ele responde, ela revela que ouviu alguém falando dormindo em seu quarto. Ela acha que um assassino entrou no quarto dele, então entra com nós nas mãos. Mas em vez de um inimigo, vê Yokoya dormindo com lágrimas nos olhos. Yokoya se sente envergonhado, e ela diz que ele estava chamando pela mãe enquanto dormia, o que o deixa ainda mais envergonhado. Ela tenta animá-la dizendo que também teve um sonho, onde o molho falou com ela dizendo que ela pode lamber o molho o quanto quiser, pois ele vai enchê-la, mas antes que ela comece a lamber, ela acorda do sono. Entretanto, ela afirma que é a primeira vez que sonhou com algo além de assassinato e que é a primeira vez que quis continuar um sonho diferente dos outros sonhos dela. Ela se sente chateada que Yokoya teve um pesadelo no mesmo dia e que não pode confortá-lo. Yokoya confessa que tem esse sonho de sua mãe deixá-lo por um novo pai e que começará a chorar se acordar sem estar deitado no colo de sua mãe. Após ouvir isso, a empregada oferece a Yokoya seu colo para se deitar, e quando ele rejeita sua oferta, ela fica triste pensando que nunca pode confortar as pessoas, apenas matá-las. De repente, Yokoya deita-se rompendo sua escuridão e ambos se sentem aquecidos um com o outro. Yokoya olha para o rosto dela, percebe que ela está olhando para ele e dorme no colo quente e macio dela. Em sua mente, ela se pergunta por que seu coração estava batendo tão rápido quando ela salvou Yokoya, diferente das vezes em que mandou pessoas para a morte, então ela quer entender por que seu corpo se moveu rápido para salvá-lo. Na manhã seguinte, ela joga Fruit Ninja no lixo antes de colocá-lo no saco, e quando Yokoya pergunta por que ela faz isso, ela explica que economiza espaço, o que impressiona. De repente, eles encontram um cachorro abandonado na frente da casa, e ao lado há uma carta de um Dani quebrado que deixou o cachorro na casa de Yokoya pensando que ele é um homem rico que cuidará dele com prazer. Apesar de sua objeção, Yokoya quer adotá-lo, não querendo que ele morra por abandono. Mas ao contrário de seu mestre, a empregada tem uma maneira diferente de pensar. Ela afirma que o cachorrinho tem seus próprios instintos animais e salvá-lo por pena o tornaria menos capaz em suas habilidades de sobreviver às dificuldades, transformando o cachorro em um pequeno... Ela pergunta a Yokoya se ele está pronto para assumir essa responsabilidade e ele simplesmente não se importa com toda essa ladainha, afirmando que assim como ele salvou o cachorro, ela não o salvou da morte por simpatia e que quando a vida de alguém está em perigo, o corpo de uma pessoa se move por conta própria querendo salvá-lo. Toca aos sentimentos da empregada ouvir o que Yokoya disse, e ele diz a ela que, assim como o cachorro, ele sabe como é ser abandonado. Então ele leva o cachorro para dentro e rapidamente se apega a ele. Mas ao contrário dele, a empregada mantém distância do cachorro como se fosse uma praga. Yokoya tenta oferecer à empregada a oportunidade de tocar no bichinho, mas ela se afasta dele. E ao ver a reação dela, Yokoya percebe que ela tem medo de cachorros. Ela começa a ficar envergonhada, o que Yokoya acha fofo. Mas ela informa a ele que tocaria à força se seu mestre ordenasse, ao que Yokoya diz que não o fará. Ele pergunta por que ela está com medo, e a empregada explica que durante um de seus treinamentos de assassina, ela foi deixada em uma montanha cheia de cães selvagens ferozes de Berserk Yokoya. Entende o trauma dela, e considera uma pena que ela não possa ajudar a cuidar do cachorro. Mas depois de ouvir seu mestre chamar isso de uma pena, a empregada se sente decepcionada consigo mesma. Com o peito cheio e os jarros, a empregada pede para segurar o cachorro. Mas na sua primeira tentativa, ela segura o filhote como segurando uma nuque ativa, fazendo-a tremer seus melões.
Depois que Yukoya pergunta qual parte do cachorro a assusta, ela aponta a garra, os dentes e os olhos diabólicos, mas Yukoya diz que, ao contrário dela, ele o vê como se fosse um emoji, o que para ela é um conceito alienígena. De repente, o cachorro abocanha seu dedo, fazendo com que ela comece a se contorcer, quase lançando o pequeno, transformando-o em um cachorro quente. Depois de se acalmar, o cachorro começa a mordiscar Yukoya, e ao ver esse fenômeno, Yukoya verifica seus dentes e percebe que está passando pela dentição, então eles o levam ao hospital veterinário. Enquanto Yukoya leva o filhote para um check-up, a empregada vai às compras de suprimentos para cachorro, impressionando Yukoya e o cachorro com o quanto ela pode ser carinhosa. Eles levam o cachorro para passear, e depois de tudo que ela passou, a empregada diz a Yukoya que nunca conheceu um garanhão tão gentil quanto ele. Ela diz que, diferente dele, seus mestres anteriores eram frios, e só se importavam com ela terminar o trabalho, não tolerando falhas, ao contrário de Yukoya, que a trata gentilmente, apesar de suas muitas falhas. Ela pede a ele para deixá-la ficar neste mundo dele. Um mundo diferente do dela, onde tudo é frio, e a sobrevivência é a regra do jogo através do assassinato de pessoas e de terminar um trabalho. A donzela quer ser como o cachorro que o encontra em um mundo de calor e eventualmente se torna alguém que Yukoya deseja. Depois de tudo o que ela diz, Yukoya lhe diz que o que ela quer é parar de ser uma assassina e começar a se tornar uma garota normal, algo que ela nunca havia pensado antes. Enviar pessoas para a morte era a única coisa que ela conhecia em toda a sua vida, mas agora, com seu novo mestre, ela sente esperança de que pode aprender mais sobre ele e este novo mundo maravilhoso. Yukoya confessa que, embora no início estivesse com medo dela, agora ele a vê apenas como uma boa garota. Ouvir-se ser chamada de boa garota faz a empregada lembrar do seu passado, e por causa disso, ela pede a ele para ajudá-la a se tornar uma garota normal. Apesar de Yukoya não saber muito sobre absorventes internos e externos, ele diz a ela que deve começar a aprender a se sentir normal quando comete erros e não ser muito pressionada por isso. Na manhã seguinte, o cachorro acorda ao som dela, aprendendo a cortar repolho, e ela quer aprender a fazer okonomiyaki para poder combinar com algum molho que adora. De repente, o cachorro se teletransporta instantaneamente para a perna dela, fazendo-a surtar, não acreditando que um cachorro normal pode se aproximar dela sorrateiramente como um assassino. O estômago do cachorro ronca, e percebendo que está com fome, ela o alimenta com ração. Enquanto o cachorro está ocupado devorando a comida, ela tenta tocá-lo, mas para quando Yukoya aparece. Ele começa a acariciar o pequeno fofo, e depois de tocar sua barriga gorda, Yukoya decide nomear o cachorro de Mochi. Yukoya elogia a empregada por alimentar o cachorro e cortar o repolho, dando-lhe uma rodadinha antes de elogiar seu trabalho, que ruísse a empregada em sua perna. Mochi começa a se esfregar e pede para brincar, mas Yukoya não pode brincar, pois precisa preparar o jantar. No entanto, a empregada diz a ele que cuidará disso, afirmando que quer ser uma garota normal, que pode acreditar no que ele disse quando Yukoya diz que o cachorro é um pacote de diversão. Yukoya usa seu charme paternal e diz a ela que também acredita nela, dobrando-a e acendendo sua paixão com total confiança em seu mestre. A empregada começa a tocar o cachorro, e a cada carinho, ela começa a se aproximar dele, dando-lhe esfregões na barriga e tocando sua pata. Agora ela entende que, assim como Yukoya, que tinha medo dela no início, ela passa a confiar no cachorrinho assim como Yukoya passa a confiar nela. No jantar, ela começa a se deliciar depois de comer o okonomiyaki suculento, e quando Yukoya lhe oferece uma segunda porção, ela tenta negar, enquanto sua linguagem corporal mostra que está animada com seu prato suculento e cremoso. Yukoya assegura de que, se ela tiver um pedido, deve apenas pedir a ele, e vendo essa oportunidade, ela lhe pede que lhe dê um nome. Yukoya começa a pensar e pergunta sobre a data de nascimento dela, e embora ela não saiba a data exata, sabe que foi durante o inverno. Yukoya tem uma ideia e a chama de Yuki, tirado da neve. Isso a lembra de seu antigo chefe, que a chama de sangue frio, mas ao contrário dele, Yukoya gosta da neve porque parece bonita, lembrando Yuki de seu passado quando ela fez um boneco de neve. Yukoya fala uma teoria arriscada de que a neve também é quente quando cobre um campo, protegendo as sementes do frio e permitindo que eventualmente floresçam em belas flores com a ajuda da proteção da neve. Após ouvir seu falatório e ver o rosto aplaudido de Yukoya, isso faz Yuki se questionar por que tudo em sua vida se torna mais quente e bonito quando está ao lado dele. Ela percebe que, enquanto permanecer no mundo dele, um dia entenderá como é ser normal. Com sua razão plenamente ativa, Yuki agradece a Yukoya por ter lhe dado um nome, e ela começa a falhar sorrindo, e isso deixa Yukoya feliz ao ver seu sorriso normal. Dias depois, enquanto Yuki está brincando com Mochi, Yukoya aparece e pede um favor a ela. Ela pergunta o que é, e ele revela que quer furar a orelha dele e quer que Yuki, que já tem a orelha furada, o ajude a fazer um furo na orelha dele. Ela aceita o pedido dele, mas depois de colocar a lâmina perto da orelha, ela recua e começa a estremecer, apavorada de furar um buraco em seu próprio mestre. De repente a campainha toca e quando Yuki abre a porta, ela encontra uma garota procurando por seu irmão, que fica confuso ao ver Yuki, e Yuki percebe que esta é a irmãzinha de Yukoya.
Rico. Depois de entrar, Rico não consegue acreditar que o seu irmão fraco e idiota conseguiu uma empregada tão atraente como Yuki e pergunta por que ele nunca contou isso a ela nos encontros regulares da família. Ele tenta explicar que a mãe provavelmente surtaria e que o pai deu permissão para contratar uma empregada, apesar de não saber o quanto ela é chamativa, mas Rico ainda não aceita sua desculpa por mentir para ela. Yuki pergunta por que eles vivem separados, mas em vez de responder, Rico começa a gritar, o que deixa Yuki confusa sobre por que essa garota é tão esquisita. Rico diz a Yuki que ela é tão bonita e Okoye explica que Rico ama pessoas bonitas enquanto odeia caras feios como seus espectadores, por isso ele não quer contar isso a ela. Rico começa a fazer beicinho enquanto abusa de seu irmão, mas depois de se acalmar descobre que Yuki foi nomeada por seu mestre Okoye, o que deixa Rico confusa. Nesse momento, Yuki começa a tagarelar sobre como ela já foi uma assassina sem nome antes de Okoye lhe dar um nome, e isso faz Rico ficar paralisada, porém ela rapidamente muda de opinião e acha incrível, pedindo para ela assinar seu caderno. Yuki assina alegremente, mas após terminar sua assinatura, parece vermes perturbados. Yuki se defende dizendo que pode falar 12 idiomas, pois viajou muito como uma assassina, mas nunca estudou caligrafia, e Rico tem uma ideia. Ela quer que Yuki seja seu projeto de pesquisa de verão, e enquanto Okoye se opõe, Rico elogia Yuki dizendo que ela é a pessoa que ela precisa. Ela pede a Yuki para mostrar seu lado de assassina, e apesar do raciocínio de seu irmão, ela assegura que vai reverter a história e fazer uma empregada que parece uma assassina. Então, eles vão para o quintal, colocam uma maçã na cabeça da Rico e Yuki arremessa uma lâmina perfeitamente na maçã, quase causando um infarte em Okoye. Rico pergunta a Yuki quantas facas ela tem e onde as guarda, e Yuki responde que tem 5. Entretanto, quando ela está prestes a mostrar a faca debaixo de seus planos, Okoye a impede, enfurecendo nós, espectadores, que queremos ver o tão aguardado Snus Celestial. Mais tarde, enquanto Rico está fazendo mais perguntas sem sentido para Yuki, seu estômago ronca, indicando que ela precisa de comida, mas ela pergunta a Yuki se ela tem um prato especial, e Yuki diz que sim. Então ela começa a fatiar alguns repolhos, impressionando Rico com suas habilidades e simplesmente o serve em um prato sem mais nada, o que Rico elogia dizendo que Popeye adoraria. No entanto, eles vão a um McDonald's para comer um lanche, e lá vem um cartaz de um festival de fogos de artifício. Okoye diz a Yuki que o festival vende senpai picante e ela começa a delirar e salivar com o que ele diz, então decidem ir ao festival. Depois que chegam, Rico puxa Yuki para uma barraca de tiro, e enquanto Rico é péssima nisso, Yuki pega a arma como se fosse a dona do lugar, mas também erra. E ela confessa que ela é boa no jogo de pegar peixes dourados. Yuki usa Sharingan e pega muitos peixes, e quando Rico pergunta qual é o seu segredo, Yuki pacientemente lhe ensina como fazer isso, e o atendente a elogia por ser uma boa irmã. Então, elas compram um molho senpai, que Yuki está animada para experimentar e após dar uma mordida, ela quase inunda seu prato de tão delicioso que é. Ela começa a comer rapidamente e vendo o quanto ela gosta, o atendente dá mais para ela de graça, causando-lhe um curto-circuito. Rico vai comprar algumas bebidas e quando Okoye quer pará-la, Rico assegura ao irmão que ficará bem. Enquanto eles esperam Rico voltar, Okoye pergunta a Yuki sobre suas experiências anteriores em festivais, e ela lhe conta que, em vez de se divertir, uma vez teve que cumprir uma missão em um festival onde esfaqueou um homem nas costas com uma faca enquanto ambos assistiam aos fogos de artifício. Okoye fica chocado, e antes que ele diga qualquer coisa, os fogos de artifício começam e Yuki fica maravilhada com os fogos de artifício e sua beleza. Rico volta com as bebidas dizendo que os festivais de verão são os melhores, e com um sorriso no rosto Yuki concorda. Okoye se dobra ao vê-la e acidentalmente derrama suas bebidas. Então, no caminho para casa, Rico repreende Yuki por comer muito molho, avisando-a que ela pode se tornar a próxima Nikakato Avocado. De repente alguém grita que há um assalto e por trás Motokun quase tira a vida de Rico, mas Yuki consegue salvá-la a tempo. No entanto, Rico começa a se agitar depois que Yuki a salvou como uma princesa. Mas Okoye não está feliz em ver que o molho deles agora está derramado, afirmando que o ladrão deveria encontrar Ace no inferno imediatamente. Yuki leva as palavras de seu mestre ao pé da letra e vai totalmente ambu para perseguir a motocicleta. Animada, Rico quer segui-la para ver o cérebro do ladrão ser arrancado da cabeça. Elas seguem Yuki, que está correndo nos telhados como o Homem-Aranha, lentamente ficando para trás, mas Rico encontra um atalho e elas o pegam. Depois de encontrar o ladrão, a Yuki lança majestosa e rapidamente suas lâminas nele, acertando os pneus. Mas quando ela se aproxima do ladrão com intenção maliciosa, o Okoye grita para ela parar.
No entanto, Yuki apenas dá um tapa no capacete dele como punição e diz que está com fome novamente, e Yokoya alegremente diz que deveriam comprar mais molho senpai enquanto saem, deixando o ladrão traumatizado e agora ele quer ir para a cadeia de livre vontade. Depois de comprarem a comida, eles vão para casa, e Riko está animada para mostrar à sua turma o projeto de verão, o que deixa Yuki confusa sobre o que é a escola. Riko começa a lhe contar como as escolas são incríveis, afirmando que é um ótimo lugar, o que vocês, telespectadores, sabem ser uma farsa, mas ela recebe uma mensagem repentina de sua mãe que preparou cozido de carne para ela. Riko se apressa para ir para casa, mas apesar de sua impulsividade, Yuki vê isso como algo normal, e depois do que Riko lhe conta, ela diz a Yokoya que quer ir para a escola. Na manhã seguinte, Yokoya vai para a escola se perguntando se Yuki será aceita em sua nova escola. Seus amigos aparecem contando-lhe sobre um boato de um plófel grosso feito na cidade, fazendo-o cuspir seu leite. Yukuya tenta se fazer de desentendido, dizendo que não sabe do que estão falando, mas de repente a professora apresenta uma nova aluna, e entra Yuki em toda a sua glória como a nova aluna, fazendo Yukuya ter um colapso. Ela se apresenta como Yuki, prima de Yukuya, mas quando ela se senta na frente dele, ela o chama de mestre, o que choca a todos. Depois da escola, Riko aparece perguntando-lhe como foi a escola, e enquanto Yukuya, de rosto inexpressivo, percebe que ela está por trás disso, ela começa a comemorar o sucesso de sua operação, dizendo que antes de Yuki entrar na escola, ela conseguiu aprender tudo o que precisava sobre a escola em 3 dias. Yakuya então pergunta como Yuki é de repente sua prima, tão convenientemente em sua classe na mesma escola, mas eles escolheram esconder isso dele. Eles respondem que Yuki tem uma conexão do seu trabalho de assassina que a registrou aqui, na mesma aula que ele. Enrico sugeriu que ela deveria ser sua prima, para que fosse mais fácil explicar suas interações no futuro. Entretanto, foi ideia do Riko que eles mantivessem isso em segredo para que ela pudesse ver a reação do Okoya depois. Okoya bate na cabeça dela, mas ao ver isso, Yuki fica angustiada perguntando se é culpa dela. E Okoya muda seu tom e diz a Yuki que ele não se importa e espera que ambos possam aproveitar a vida escolar. No dia seguinte, os alunos saem correndo da aula querendo comer pão de katsuda, o que interessa a Yuki. Yokoya pergunta o que ela quer para o almoço e ela responde pão de katsuda. Ele explica que o pão de katsuda é mais raro do que o One Piece e ela precisa ser rápida na hora do almoço para consegui-los. Ele desenha para ela um mapa mostrando que a sala de aula deles é a mais distante da cafeteria, e enquanto Yokoya se sente pessimista, Yuki se sente animada e diz a ele que se Escobar pode conseguir o pão, então ela também consegue. Com toda a convicção, ela pula da janela e vai para o telhado, e apesar da tentativa de Yokoya de detê-la, ela corre no parapeito como uma ninja. Aqui, Yokoya percebe que não pode parar depois de ver seus olhos, que se assemelham aos de uma garota olhando para a comida, concluindo que quando molhos estão envolvidos, nem mesmo Eizen ou Thanos podem parar Yuki. Yokoya olha para baixo e vê os caras obcecados por pão katsuda suados correndo para a cafeteria e teme que Yuki caia na frente deles revelando seu segredo. Mas quando Yuki está prestes a saltar, ela vira e balança direto para cair em frente à cafeteria e lá ela compra um pão e um sanduíche. Contudo, ela informa a Yokoya que a loja só permite que ela compre um devido à quantidade limitada à venda. Ele tira outro sanduíche e diz a ela que pode comer este. Yuki se sente conflitante e diz a Yokoya que ele deveria ter o pão katsu, mas ele a assegura que ela deveria comê-lo, dizendo que ela o mereceu. Na primeira mordida, Yuki começa a gritar de felicidade. Mas, apesar de sua alegria, ela divide o sanduíche e o alimenta, compartilhando sua alegria. À noite, Riko anuncia que vai passar a noite, e enquanto Yokoya não gosta da ideia, Riko o critica pelo privilégio de poder morar com Yuki e aplaudir ela todas as noites. Ela acrescenta que sempre quis uma irmã, mas com quem ela pudesse falar sobre garotos, tanto que até o imaginou como sua irmã aplaudida. Agora Riko tem uma ótima ideia. Se Okoya casar com Yuki, o sonho dela se tornará realidade, especialmente porque Riko acha que Yuki gosta dele. No entanto, Yokoya diz a ela que Yuki não sente romance, e que dias atrás, quando ela fez para ele pão de presunto, ela não demonstrou nenhuma reação, embora Riko ainda esteja convencida de que sim. Ela acha que enquanto a mãe delas concordaria, o pai não concordaria. Yuki aparece perguntando quem vai se casar, surpreendendo os dois com sua presença. Riko conta a verdade e pergunta se ela gosta do Yokoya, e ela diz que o admira, o que faz Yokoya falhar. Mais tarde eles saem juntos, e Riko pergunta se ela usa maquiagem, afirmando que seu rosto natural deixaria as Kardashians com vergonha. Yuki diz a ela que não usa, e enquanto Riko lhe diz que seu rosto é o sonho de muitas garotas, Yuki diz que sua aparência nunca lhe deu nenhum benefício em seu antigo trabalho. Riko pensa que, ao contrário de Yuki, ela não tem um rosto bonito. Mas Yuki a elogia dizendo que gosta de como Riko se parece.
e Riko se sente feliz, pois ninguém nunca lhe disse isso além de seus pais. Ela pergunta se pode ser tão bonita quanto ela e Yuki diz a ela que desde que começou a comer molho tonkatsu, sua pele tem ficado mais clara a cada dia, então oferece a Riko um pouco de melão com cobertura de molho tonkatsu, o que confunde Riko a princípio, mas ela acaba gostando. Ao ver essa interação, Yokoya pensa consigo mesmo que elas são como irmãs, e ele acredita Riko por Yuki conseguir se adaptar à vida normal rapidamente. Após ver a expressão pensativa dele, Riko chama a atenção de Yokoya, dizendo que ele estava imaginando casar com Yuki para poder ver essa interação todos os dias. E enquanto Yokoya tenta negar, Riko pergunta a ele se ele ficaria feliz em se casar com alguém tão fofa e brincalhona como Yuki, ao que Yokoya concorda, deixando Riko feliz. Enquanto nos arbustos um gato está espreitando no dia seguinte. Na aula, o professor está ensinando-lhe sobre como SpongeBob é um programa melhor do que Attack on Titan. Ele nota Yokoya dormindo e joga um giz nele, mas Yuki corta o giz sem ninguém ver e faz Yokoya ficar cego, o que não era o que Yuki queria que acontecesse. Então Yokoya vai para a enfermaria, e lá ele conhece uma professora de saúde intrigante diretamente do ensino médio DXD Nina, que está substituindo a antiga professora de saúde. Depois que ele reclama dos olhos, ela lhe diz para se sentar na cama, mas Yokoya sente uma aura estranha de... Então Nita começa a interrogá-lo sobre Yuki. E quando ele diz a ela que Yuki é seu primo, Nita começa a rir dizendo que ele parece abatido comparado a Yuki. Enquanto verifica seus olhos, ela elogia seu rosto bonito, e depois de ver que ele está saudável, de repente tranca a porta. Nita se transforma na médica que todo homem deseja, empurra-o e sobe nele, provocando-o para avançar a trama. Mas antes que ela devore o glize dele, Yuki entra abruptamente e encara Nita. Yokoya rasteja até Yuki com medo do... Mas Nita diz que era uma piada, já que Yokoya parece um hamster fofo quando vê os planos dela. Apesar das tentativas de Nita para atrair Yokoya de volta, Yuki o puxa e ordena que ele nunca mais se aproxime de Nita. De repente, Yokoya se lembra do que Riko disse, e pensa que Yuki realmente gosta dele e está com ciúmes. Nita se cansa e o manda embora, dizendo que a lesão não é grave, e Yuki recua lentamente, enquanto ela afasta Yokoya. Yuki pede desculpas por suas ações e diz que precisa lhe contar algo, o que faz o coração de Yokoya bater mais rápido. Porém, Yuki informa-o que Nita também é uma assassina, o que o choca. Enquanto isso, o gato vai até Nita, e dele Nita recebe fotos da casa de Yokoya, que Nita planeja destruir. Nito tem um sonho de um dia viver sua vida na praia com diferentes caras suados para aplaudir. Mas antes de realizar esse sonho, ela precisa assassinar tanto Hikoya quanto Yuki. Enquanto isso, Yakuya luta para dormir, pois Yuki se recusa a sair do lado dele por medo de que Nita, sobre quem eles ainda não sabem nada, possa entrar e assassinar Yakuya e seu precioso Pickles. Yakuya diz a ela que não consegue dormir assim. Então Yuki sugere uma ideia e deita-se ao lado dele, dizendo que suas coxas podem ajudá-lo a dormir, apertando-o até secar, o que é o sonho de todo homem. Yakuya diz a Yuki que está preocupado com ela, e enquanto ela fica envergonhada ao ouvir isso, ela lhe diz que pode se defender facilmente enquanto dorme usando um lápis como John Wick. Yuki tem uma teoria de que Nita é alguém que guarda rancor do passado dela, mas ela assegura a Yakuya, enquanto segura a mão dele com toda a força, que o protegerá, a pessoa que lhe mostra o que é sentir-se aquecida. Yakuya se sente quente depois de todo o contato de mãos que tiveram e quer abrir a janela, mas Yuki o impede e abre ela mesma, dizendo que ele poderia ter levado um tiro através da janela se não tomasse cuidado. De repente ela sente o cheiro de um delicioso molho katsuta e percebe que é uma armadilha, mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, Nita já está lá dentro mantendo Yakuya refém. Nita então chama Yuki pelo seu verdadeiro nome, o lobo branco das 9 crias do dragão, e expressa sua decepção com Yuki por ser facilmente enganada. Yuki puxa sua faca, mas Nita a ameaça dizendo que se ela tentar algo estúpido, Nita vai jogar ping-pong com o globo ocular de Yakuya. De repente, Yuki começa a falar em mandarim e ameaça Nita, dizendo que vai alimentar os cães com ela e toda a sua família se tocar em Yakuya, e isso faz com que Nita sinta medo. Ela diz a Yuki que vai esperá-la na escola para o duelo até a morte, enquanto Yakuya será mantido como refém. Deixar Yuki se lembrar do que seu antigo mestre lhe disse, que tudo o que ela é a versão feminina de John Wick sem um final feliz, e Yuki puxa a faca determinada a aceitar quem ela é e salvar Yakuya. Yuki planeja salvar Yakuya a todo custo e deixar o país depois, continuando sua vida como assassina, se isso significar que Yakuya está segura. No entanto, seu coração lhe diz o contrário, pois o que ela realmente deseja é continuar com a vida calorosa que Yakuya tem levado. Enquanto isso, na escola, Nita amarra Yakuya como se eles tivessem 50 tons de cinza, mas ao ver sua reação calma,
Ela pergunta a Yakoya se ele não está com medo e não odeia Yuki por arrastá-lo para sua confusão. Yakoya confessa que, enquanto está com medo, ele também acredita em Yuki, que prometeu que o protegeria. Yakoya pergunta a Nita sobre Shui, a pessoa sobre quem ela tem falado, e isso surpreende Nita que ele não saiba nada sobre Yuki, apesar de ter vivido com ela. Nita informa a ele que Shu é um monstro considerado especial em sua área e que vem dos 9 descendentes do dragão, apelidada de Lobo Branco. Ela é sim da Spy Family sob esteroides Nito. Acrescenta que os 9 descendentes do dragão são um grupo de assassinos de elite que tem estado envolvidos ao longo da história de JFK até Franz Ferdinand. Ainda assim, se Nita conseguir derrotar Shu, sua reputação também disparará, que é o que ela está buscando. Yakoya não acredita no que Nita está dizendo, afirmando que a Yuki que ele conhece é uma garota preciosa com peitões que frequentemente se perde na confusão e solta gritinhos de felicidade. Nita revela que também não consegue acreditar no que a todo-poderosa Shui se tornou sob a supervisão de Yakuya, afirmando que quando falaram sobre casamento, isso irritou tanto Nita que ela queria lançar uma bomba nuclear na casa deles. No entanto, Nita também acha que Yakuya não é normal por estar extremamente calmo nessa situação, afirmando que há algo especial nele que é capaz de derreter o coração frio e sombrio de Yuki. Nita acredita que quanto mais alguém quer proteger, mais fraco se torna. Então, com Yakuya envolvido, ela acredita que finalmente pode mandar Yuki para se encontrar com Arce no inferno. Então Yuki aparece procurando briga, e quando Nita atira nela, ela corta as balas como se não fossem nada. No entanto, Nita preparou uma mina terrestre sob Yuki e atira nela para explodi-la, acreditando que venceu, quando de repente Yuki aparece na frente dela, quase arrancando a cabeça de Nita, mas Nita consegue evitar isso depois de ver Yakuya. Yuki o acalma e promete que vai salvá-lo. Isso irrita Nita, pois ela percebe que Yuki não está levando a sério e começa a tagarelar sobre o passado de Yuki e como, se exposto, forçará Yuki a se mudar da pacífica casa de Yakoya. Yuki diz a essa imitadora barata da mulher gato para fechar a boca imunda, pois tudo o que preocupa Yuki é que Yakuya tem escola amanhã e precisa dormir antes da manhã. Nita fica irritada e pergunta a Yuki se ela não consegue falar de outra coisa que não seja Yakuya. E para piorar, Yuki começa a falar sobre Rikumate e seus molhos favoritos. Nita se cansa e revela suas armas secretas que todas miram em Yakuya, ameaçando-o que, se ele resistir, as armas vão arrancar seus membros e deixá-lo apenas um tronco de corpo. Tendo o suficiente, Yuki avança sobre Nita, o que a assusta a princípio, mas então ela ativa suas armas para atirar em Yakuya. No entanto, usando a força, Yuki joga a faca dele para o céu, pega suas lâminas menores e as lança em Yakuya para bloquear a bala. À medida que Yuki se aproxima, Nita tenta usar seus outros planos, mas a faca de Yuki perfura seu telefone e destrói seus planos. Quando Yuki se aproxima, Nita começa a lembrar de quem realmente é o juramento, e quando Yuki lhe diz para desistir, ela aponta uma arma para Yakuya. Somente para Yuki impedi-la e chutá-la, Nita começa a tagarelar dizendo a Yuki que ela sempre será a grande assassina que aplaude a vida das pessoas e corta seus membros e diz a Yuki que é impossível para assassinos como eles viverem uma vida normal, pois outros assassinos virão atrás dela. Yuki concorda com a afirmação dizendo que sua antiga versão não tem mais nada na vida além de assassinar pessoas. Mas ela diz a Nita que não tirará mais a vida de ninguém, nem deixará que outras pessoas morram por causa dela. Yuki acredita que, para o seu futuro, lutará pelo que acredita para conquistar a vida normal que sempre quis. Nita, eu não posso acreditar no que estou ouvindo vendo o grande lobo branco Chua deixar sua presa ir, e prefere salvar Yakuya em vez disso. Nito percebe que Yuki não é uma assassina perfeita, mas simplesmente uma garota que está disposta a fazer qualquer coisa pelo que realmente lhe importa. Nito sorri e começa a rir, sabendo que nunca teve uma chance contra Yuki desde o início. No caminho, em casa, Yuki pede desculpas a Yakuya por envolvê-lo e diz que está disposta a desaparecer só por causa dele, se ele quiser. Em vez de responder, Yakuya pega sua mão e, usando seu Riz, pede que ela o ensine técnicas de autodefesa para que ele possa ajudá-la. Isso faz com que Yuki fique felizmente corada ao saber que ele ainda quer que ela esteja com ele. Dias depois, Yuki joga vôlei na escola como se fosse do Heikyu, e enquanto os garotos a observam com admiração, não conseguem acreditar que um perdedor como Yokuya é parente dela. Yokuya ainda está assombrado pelo incidente anterior com o intrigante doutor. Neta que o informou sobre a verdadeira Yuki, que faz parte dos 9 descendentes do dragão. Desde então, Yokuya ficou ainda mais curioso, enquanto Yuki ainda está tentando viver normalmente. De repente, Yuki sorri para ele, fazendo todos os meninos ficarem com ciúmes, mas de repente uma bola é lançada nele e Yokuya é salvo por Nita, cujo verdadeiro nome é Grace, fazendo com que os meninos fiquem ainda mais ciumentos desse perdedor sortudo.
Acontece que Grace agora está fingindo ser uma nova professora, e enquanto deixa vocês, espectadores, confusos sobre por que as coisas acontecem assim, Yokoya nos leva a semana antes de Grace se apresentar com sua nova identidade. Uma professora de educação física, que também é prima de Yokuya, ela explica que o que Yokoya vê é Grace em sua forma verdadeira, uma assassina especializada em inteligência, ao contrário de Yuki, que se especializa em facas. Yuki exige que Grace se explique e ela diz que não quer mais assassiná-los, pois o que realmente a interessa é ver a lendária assassina Sui se tornar uma escrava de um... Grace sugere uma negociação entre assassinos e seus termos para Yuki são que Yuki a deixe ficar para observá-los e ela não os machucará, além de oferecer a eles pão com molho katsuta ilimitado pelos próximos 3 meses. Enquanto Yokoya está tentando decifrar este código entre assassinos, Yuki simplesmente aceita sua oferta, pois não há código estúpido entre assassinos. Enquanto Yokoya está preocupado com o acordo, Yuki assegura-lhe que machucá-lo não traz benefício para Grace. E mesmo que haja 1000 deles, Yuki promete protegê-lo. Enquanto ela diz tudo isso, Yokoya percebe sua baba e sabe que o que ela realmente se importa não é com ele, mas com o pão todo-poderoso. De volta ao presente, Yokoya lembra Grace que ela deveria estar observando secretamente, mas Grace se recusa a fazer isso, pois quer ver a reação de Yuki ao ser levada junto com Yokoya. Enquanto Yuki continua jogando vôlei, Grace se aproxima ainda mais zombando de Yokoya, dizendo que vai devorar o glice dele, mas enquanto Yuki observa, ela saca a bola e a come com força, quase destruindo a parede. Enquanto as outras estão chocadas, Yuki percebe o quão forte ela atingiu a bola, mas ao invés de ser repreendida, as garotas a cercam elogiando seus saques incríveis. Mais tarde no almoço, Yuki expressa o quanto está envergonhada pelo que acabou de fazer. Yokoya pergunta o que aconteceu. Yuki revela que se sente alienada depois de ver Yokoya perto de outra assassina, e depois que Grace conta a ele, Yokoya percebe que Yuki está com ciúmes. Ele a assegura de que seus sentimentos são normais, e ela se sente feliz. No fim de semana, todas as manhãs, Yuki primeiro troca para seu uniforme de empregada e vai lavar roupa, mas hoje, depois de ver como as toalhas que acabou de lavar estão macias, ela se sente extremamente feliz. Como um pai orgulhoso, Yokoya se sente feliz por ela após ver Yuki lutar por um mês inteiro fazendo a lavanderia, onde ela falha repetidamente. Agora, com Yuki conseguindo fazer a lavanderia, ela sente que começa o dia brilhantemente. Ela então continua fazendo suas tarefas, e quando chega a hora do jantar, Yokoya informa que eles só teriam um repolho. Ela imagina o repolho picado e servido com molho katsu. Mas Yokoya tem uma ideia melhor. Ele vai e compra costeletas de porco do vendedor de sempre que fica feliz com sua fidelidade. Mas ao lado dele está uma Yuki extremamente animada, que quase desmaia com a quantidade de molho katsu que vê. Yuki pergunta a Yokoya se ele já sentiu o que ela está sentindo, e ele diz que se sentia assim quando costumava visitar o Teatro do Herói. Lá ele estava encantado assistindo o Walmart Kamen Rider performar, e depois de ouvir ele contar essa história, Yuki pode se identificar um pouco. Yuki então observa maravilhada o velho cortando sua costeleta, dizendo a Yokoya o quanto esse velho é um profissional e se perguntando se este velho é o John Wick disfarçado com suas habilidades de corte. A avó os informa que ela e seu marido são os criadores do molho Katsuda, e ao ouvir isso, Yuki os vê como deuses. Yuki os agradece, pois por causa deles, Yuki, que nunca tinha experimentado e apreciado comida antes, agora é capaz de desfrutar da comida no mais alto nível, graças ao seu... Com um sorriso no rosto, ela agradece de coração por lhe proporcionarem felicidade. A avó diz a Yuki que a razão pela qual ela é capaz de apreciar o molho é porque sente o calor da felicidade, e depois de ouvir isso, tudo em que Yuki consegue pensar é no calor de Yokoya, e ela concorda com o sentimento da avó. De repente o avô aparece atrás de Yuki e limpa a poeira do ombro dela e surpreende Yuki como esse velho consegue se esgueirar atrás dela. Mas em vez de sentir medo, ela está agora convencida de que John Wick é um velhote que vende costeletas de porco. A avó então oferece a eles provar a nova receita de molho dela. E como um gato com peixe, Yuki está animada para provar. Ela come uma colherada e fica nas nuvens. Mais tarde naquela noite, depois que terminam o jantar, Yokoyachi está em conflito, pois, embora ainda queira saber sobre os 9 descendentes do dragão, ele também sente que não deveria, depois de ver como Yuki está feliz em sua nova vida. Yokoya percebe que apenas Yuki pode lhe contar sobre seu passado, e embora ele queira perguntar a ela, ele sabe que isso irá machucá-la com a mesma dor que o machuca. Ele adormece e sonha com sua mãe que o deixou, e apesar de ele querer abraçá-la pela última vez, ela nunca o abraçou de volta. Yokoya acorda em lágrimas, abraçando-o, e enquanto ela explica que o pegou dormindo, Yokoya escorrega para os pudins dela e rapidamente se desculpa sabendo que Yokoya sonha com os jarros cremosos de sua mamãe.
Yuki oferece-lhe para deitar novamente em seu colo, mas de repente o telefone de Yokoya cai, e quando Yuki o pega, ela vê que Yokoya está curioso sobre o passado dela. Yuki confessa que ela mesma não sabe o que são os 9 descendentes do dragão, pois quando ela era uma assassina, tudo o que fazia era seguir a ordem do seu mestre e não se juntava à organização, apesar de ter encontrado alguns membros. Yuki não sabe os nomes deles, pois tudo o que importa para ela é sua missão e decepcionar seu mestre. Por causa do seu passado, ela ainda luta para se acostumar com esta vida bela e tranquila, pensando que está vivendo em um sonho quente. Mas toda vez que ela vê Yokoya, ela se lembra de que o que ela quer é ser uma garota normal. Yokoya diz a ela que sente o mesmo, pois depois do que aconteceu com Nida, ele também quer saber mais sobre ela e ajudá-la a alcançar seu objetivo. Yuki sorri calorosamente para ele e Yokoya começa a corar, mas ao ouvir que Yokoya quer conhecê-la mais, Yuki concorda em revelar mais sobre si mesma. Ela diz a ele que a razão pela qual gosta de tê-lo deitado em seu colo é porque na primeira vez que fizeram isso, ela sentiu que pela primeira vez estava realmente ajudando alguém. Então ela diz a ele que sempre que ele tiver pesadelos, seu colo estará sempre disponível para ele. Para equilibrar seu gesto, Yokoya então revela que o sonho que ele teve não foi um pesadelo, mas sim um sonho esperançoso, pois ele viu Yuki assumindo o calor que ele sentia falta da mãe como em qualquer outro dia. Yuki começa seu dia acordando, se vestindo e iniciando suas tarefas. Ela lava a roupa, da qual se orgulha depois de ter tido dificuldades no início, lava os pratos, brinca com o cachorro e continua o dia como de costume. À tarde, Yuki vai ao mercado para comprar suprimentos de comida e todo cara que passa por ela a olha de cima a baixo. Durante suas compras, um garoto fala com Yuki e a elogia pela sua beleza, mas depois comenta que sua fantasia de empregada não é algo que uma garota normal usaria. Isso choca Yuki, e quando ela encontra Hokoya, que acabou de comprar alguns livros, pergunta a ele se o que o pequeno atrevido disse é verdade. Por causa das suas preocupações, Hokoya leva Yuki para comprar algumas roupas, mas depois que chegam, tanto Reiko quanto Grace estão lá esperando por eles. Yokoida pergunta por que esses dois inúteis estão aqui, e enquanto Reiko vem voluntariamente para ajudar seu irmão a escolher algumas roupas, Grace revela que hackeou o telefone dele e quer ver Yuki com roupas novas. Reiko pergunta a Grace se ela também é uma assassina, mas em vez de responder, Grace a abraça, o que preocupa Yokoya. Mas em vez de sufocar, Reiko começa a sentir o cheiro dos seus peitos volumosos. Reiko sugere que vão a uma certa loja, e enquanto Yokoya espera roupas menos chamativas, Yuki experimenta roupas de empregada ainda mais extravagantes. Quando Reiko começa a tirar fotos de Yuki para uso pessoal, Yokoya a repreende por levá-los a esta loja. De repente, Grace sugere outra loja, e enquanto Yokoya acha que não pode piorar, piora, já que Yuki agora parece que custa $5 por hora. Eles começam a experimentar mais roupas, algumas bonitas e outras fazendo todos os homens babarem. Eles perguntam a opinião do Yokoya, e quando ele sugere um vestido branco de uma peça, Grace chama ele de um depravado enrustido que gosta de se satisfazer debaixo do cobertor. Depois, eles conseguem sobreviver e comprar roupas com o Halloween se aproximando. Rico os incentiva a comprar algumas fantasias também. Então eles experimentam fantasias ou de bruxa ou de policial que qualquer homem adoraria ser preso por. Yokoya nota um pôster de filme de terror e expressa o quanto é fã. Grace e Rico sugerem que eles assistam, mas Yuki parece confusa sobre o que estão falando. Yakuya pergunta a ela se ela nunca foi a um cinema antes, e Yuki diz que sim, mas em vez de assistir, ela estava sempre lá para uma missão de assassinato. Eles então vão assistir ao filme. Mas mesmo Yuki sendo uma ex-assassina de classe mundial que eliminou pessoas sem parar, a visão de zumbis a assusta até a morte. Após o filme, eles tentam acalmá-la, dizendo que suas habilidades de assassina venceriam facilmente os zumbis. Mas Yuki continua nervosa, afirmando que a ideia de um cadáver fedorento andando a enoja, e que a boca esquisita deles precisa de um tic-tac. Aqui Yokoya percebe que a maneira como Yuki vê as coisas é através das experiências de vida passada dela como assassina. Depois eles compram algumas panquecas e as aproveitam juntos como um grupo de pessoas divertidas. Então uma garota de cabelo rosa chamada Neka os observa com inveja também querendo se divertir, mas sua professora Taki a repreende por ser descuidada demais, afirmando que ela precisa ser cuidadosa. Então quando Grace vai para casa, Yokoya diz a Yuki para ir para casa primeiro enquanto ele leva Rico de volta para casa. No entanto, Yuki faz um desvio e se admira com suas roupas novas, mas ainda está se lembrando de sua roupa de empregada. Um quarto, depois de pensar um pouco, ela volta para o traje de empregada e vai brincar com Mochi. No entanto, ela percebe que, enquanto saiu para fazer compras o dia todo, não lavou a roupa. Ela vê a toalha suja do Mochi e quer limpá-la.
mas Mochi se recusa e foge com ela, então a energia acaba e a iluminação externa lembra Yuki do filme de zumbis que ela acabou de assistir. Enquanto isso, com a toalha na boca, Mochi acidentalmente se choca contra uma mesa, derrubando comida na cabeça. O barulho surpreende Yuki e, assustada, ela vai investigar. Sai uma criatura com aparência de batida diretamente do inferno e com uma faca na mão, Yuki corta a toalha de Mochi. Então, Mochi começa a chorar pela toalha, enquanto Yuki promete consertá-las e Okoya duvida dela ao ver o quanto a toalha está destruída. Ela promete que vai fazê-lo e Okoya acredita nela, oferecendo seu apoio. Ele percebe que ela voltou para a roupa de empregada e pergunta se ela odeia as roupas que comprou.